Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chá das Psicos. Eu sou a Ana Luísa. Ariane. E hoje nós vamos também abordar uma outra sugestão ali, um pedido. Se você tem gostaria de que a gente falasse algum tema específico, comenta aqui com a gente ou manda direct ali no Instagram pra gente. Tem o meu Instagram, que é psicoanaluísa, tem o psi.arianelucato, tem a Rede Mais Psi. Sim, nós manejamos Todas as redes sociais, dentro do possível. Então tem várias vias aí de você conseguir fazer uma sugestão de tema para que a gente aqui aborde. A ideia do Chá das Psicos é realmente vir de vocês, né? Então todos os temas que a gente está falando aqui do Chá das Psicos não é da gente, foram sugestões. E aí não esquece de curtir se inscrever aí no nosso canal, de compartilhar com os amigos, dar um like, enfim, né? Ajudar a propagar esse conhecimento que é super importante sobre saúde mental. Bom, a sugestão de hoje é o que eu falo na terapia. Acho que esse também todo mundo acho que procura, tem essa demanda, né? Sim. Às vezes as pessoas perguntam abertamente, ou às vezes não perguntam, mas fica com aquela sensação. E acho que uma coisa que eu aprendi foi justamente com o decorrer dos anos de explicar isso para uma pessoa quando ela acaba de chegar. O que eu posso falar em terapia, o que eu não posso, qual é assunto de terapia, qual que não é assunto de terapia. Né? O que é, você acha? Pra mim, assim, todo e qualquer questão que incomoda aquele paciente. Então, tudo que, sei lá, de repente trouxe algum sofrimento, tudo aquilo que faz com que ele fique pensando ou que está incomodando. Eu costumo dizer que não tem assunto proibido em terapia. Então, quando chega um paciente, um cliente novo para mim, eu sempre explico que não temos assunto proibido, que pode ser dito sobre qualquer coisa, tudo pode ser falado. Freud mesmo dizia que a única regra da psicanálise é que tudo que passe na cabeça seja dito. Só fale, né? Associação livre, né? Então, é isso. Não tem certo, não tem errado, é um espaço sem julgamento, onde você vai poder falar sobre o que você quiser, não precisa seguir uma ordem cronológica, né? E também eu costumo dizer que tudo que é dito naquele espaço fica ali, porque a gente trabalha sob ética e sigilo, né? E então tudo que é dito ali fica ali, desde que só há uma situação que a gente quebra o sigilo, que é quando existe risco de suicídio ou de homicídio. Mas acho que quando ninguém sabe, a gente não nasce sabendo fazer, né? A gente aprende com a prática. Sim. Porque a fala dentro do processo não é a mesma fala que a gente tem com os amigos, por exemplo. Por que não é a mesma fala? Primeiro que você vai dizer coisas que talvez você não fale nem pra si mesmo, né? E segundo que quando a gente vai conversar com alguém, a gente pensa antes de falar. Pelo menos deveria, né? Pensar antes de falar. E a gente está se preocupando ali se o que eu estou dizendo tem lógica, se o outro está me compreendendo, se um assunto... Eu não posso simplesmente fugir dos assuntos, eu preciso ali seguir uma linha de raciocínio para que o outro me compreenda melhor. Então existem ali algumas técnicas de comunicação dentro da sociedade que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, todas das habilidades sociais. No processo, a gente diz que é o contrário, não pense muito, simplesmente fale, que era o que o Freud falava, simplesmente fale. E o que é esse falar, né? Esse falar é de que eu estou falando, sei lá, da minha infância, e aí eu lembrei de que semana passada eu encontrei uma pessoa no caminho e que me falou que gosta de sorvete de morango, sei lá, tô viajando aqui. Essa é a ideia, então fale. E não tipo, não, mas eu tô falando da minha infância, eu tenho que ficar na infância. Ou então, peraí, eu não terminei a história, né? Lógico que se a gente achar que é um mecanismo de defesa, a gente vai perguntar, mas peraí, você disse o quê ali, né, naquela cena? Volta, né? Mas muitas vezes essa associação é o que realmente demonstra como é que você tá, o que você o teu funcionamento, é o que a gente vai ali escutar. Né? Às vezes eu atendo pessoas, assim, é comum eu ouvir isso. Nossa, eu não aguento mais falar sobre isso com você. Ou você não deve mais me aguentar ouvindo sobre esse mesmo tema, eu tô repetitiva. E aí? O que você faz nessa situação? É isso mesmo. Né? Se você percebe que é uma repetição, acho que vai da gente pensar que repetição é essa. Essa repetição é porque ainda não foi elaborado e precisa esvaziar mais o assunto, ou pode ser uma repetição justamente como fuga, como escape.
né? Então, tem uma coisa que pode ser, porque esta é a demanda daquele momento e que precisa sim falar mais disso. E a gente nunca compreende como cansativo, acho que é legal você falar isso. Porque às vezes fala, eu tô cansativo. Não, a gente não entende desse jeito que é cansativo. A gente não entende que sei lá, que tá chato. A gente entende que se aquilo tá voltando, é porque aquilo precisa ser olhado. E a terapia vai trazer esse espaço para ser olhado o tempo que for necessário. Enquanto aquilo for uma questão, enquanto aquilo estiver trazendo um incômodo, daquilo que tem que ser, aquilo que tem que ser olhado, é daquilo que a gente tem que tratar. Né? E quebrar também uma ideia de que as pessoas acham que terapia é pra você ser tipo jornal, sabe? Sempre brinco isso com meus pacientes, eles sabem disso. Tipo, eu não sou jornal, não preciso ficar sabendo só das últimas notícias. Exato. Né? Não aconteceu nada nessa semana, não tenho nada pra falar. Nossa, muito. Cara, tem muito pra falar sobre si. E às vezes muitas vezes a pessoa chega na terapia, principalmente quando a demanda baixa, então ela vem com uma questão urgente, aquela questão ali é resolvida, entre aspas, não tenho mais nada para falar. Mas aí a ideia é de você deixar vir. Então quando você senta na frente do profissional, é de você deixar vir. Não aconteceu nada nessa semana, eu já não tenho mais aqueles sintomas, ou eu não estou mais tendo crise, eu não tenho nada para falar. Não, você tem. Né? Sabe o que acontece comigo também algumas vezes? O paciente fala assim, nossa, eu fiz uma listinha do que eu tinha que te falar hoje, mas eu não sei o que aconteceu, eu cheguei aqui, não falei nada do que era da listinha. É maravilhoso. São as melhores sessões, né? E eu escuto isso também, tipo, quando eu acho que eu não tenho nada pra falar, são as melhores sessões. E é justamente. É isso aí. Porque o aparente não tem, e aí a gente consegue ir lá pro fundo. Que é onde tem que olhar mesmo. É muito legal. Mas deixa eu problematizar aqui uma coisa, né? Que isso acontece. De às vezes a pessoa começar um processo, e às vezes muito por pressão, né? Pressão do psiquiatra, da família, do marido, da esposa, enfim, não, você tem que se tratar, você tem que se tratar, e aí a pessoa vem, e aí muitos desses casos acaba tipo, putz, eu vim forçada, mas realmente foi bom pra mim, tá sendo bom pra mim, mas tem outras que falam, não tá indo, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu tô achando chato. Também isso é comum, né? Vem porque a família quer. É chato. Eu fico até mal, a terapia tá me fazendo mal, porque eu não sei muito o que fazer, não sei muito o que falar. E aí, nesses casos? É complicado, né? Porque assim, ele vem a partir de uma demanda que não é dele, né? Ele tá ali, ele não sabe exatamente porquê e às vezes, entre aspas, não tem nenhuma questão para trazer para terapia. Como é que faz, né? Aí eu também vou generalizar aqui, né? Mas acho que é legal a gente pensar basicamente em dois lados, porque pode ser muito mais. Mas uma de que é uma resistência daquela pessoa. Então a pessoa está resistente em falar dela. E aí às vezes a pessoa fala assim, eu falei e pra mim não significou nada. O que você falou não teve nada a ver. E aí que eu falo do blá blá blá. Porque às vezes a pessoa falou sem parar, ela falou lá 50 minutos sem parar, literalmente, mas ela não disse nada sobre ela. Mas eu falei sobre mim. Sim, você falou, só que você não falou realmente o que importa. Exato. Você não falou realmente o que tá pegando. Você falou de coisas superficiais que você fala com uma pessoa que você encontra na fila do banco. Mas é que agora não tem mais muita fila de banco, né? Mas enfim. Então, você falou a mesma coisa que você diz pra todo mundo. Sim. E não, né? É lógico que você vai perceber, a sensação que você tem é que não adiantou de nada. Claro. Então isso que eu chamo de blá blá blá, né? E pode ser isso, pode ser resistência, como pode ser também falta de manejo do profissional. Pode ser. De não conseguir ali manejar, de não conseguir fazer... que surja uma questão que de surja fato, uma genuína. Né? Mas um primeiro, segundo encontro é difícil dizer isso, né? Porque no primeiro, segundo você tá mais ali mesmo, mas ao longo do processo pode ser essas duas coisas. Pode ser uma resistência, pode ser uma falta de manejo profissional, mas também como pode ser que pra pessoa foi legal até aquele momento e tá ok, ela não quer mais. E eu super respeito isso, não obrigo ninguém a ficar querendo ali, sabe? Às vezes a pessoa não tá no momento de olhar para aquilo, às vezes ela não quer, porque tem isso, né? Tem a escolha também de querer mexer naquele ponto ou não. A gente não vai enfiar a goela abaixo a importância da pessoa cuidar disso e
e estar em processo terapêutico, né? O máximo que pode acontecer é ele ir embora e num dado momento da vida ela entender que aquilo é algo a ser olhado e ela buscar a terapia novamente, seja com o mesmo profissional ou com outro em outro momento, né? Não tem problema, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que basicamente o que dizer sobre você e deixa sua mente fluir. Não vai muito fechado, no sentido de já ir todo esquematizado. Lógico que você pode pensar em temas, o que você gostaria de falar, mas no momento que você estiver lá sentado no sofá ou deitado no divã, enfim, fale o que vier. Não se preocupe se o outro está te compreendendo, se ele está achando legal, se ele está ali gostando. O psicoterapeuta não está ali para gostar, para achar legal, nem para nada, né? Ele está ali só para você poder vir. Para você poder ver. Para você poder ser. E a gente espera que a gente tenha respondido aí essa questão. Isso aí. E até o próximo. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau.